A hora já se avança. Vamos adorar o Pai nessa noite. Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 57. Só os versículos 9, 10 e 11. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Quem for encontrando, vai ficando de pé em reverência ao Senhor. Salmos 57, versículos 9, 10 e 11. Todos encontraram? Vamos ler, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua vontade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite e pedir que Ele se faça presente neste lugar. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Estamos aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, para sentir a tua presença, Deus. Faz-se presente neste lugar, Pai. Vem falar no nosso mais íntimo, Senhor Jesus. Nós queremos assim te louvar e te engrandecer nessa noite. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Sabemos, ó Deus, que não somos dignos, mas a tua graça, Senhor, nos permite ter liberdade entre ti, Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, para louvar a Ti, Senhor, para Te engrandecer. Em nome de Jesus, nós queremos sentir algo diferente nessa noite. Em nome de Jesus, queremos ser como crianças novamente, Senhor, diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. Vamos louvar ao Senhor. Podem se assentar.
acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Com teus braços de amor, abraça-nos, Senhor. Aleluia. Continuemos adorando ao nosso Deus, porque Ele é o único digno de louvor. Aleluia. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos cantar novamente. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia, louvado seja o Senhor. Sobre o ofertório. Amém. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Amém. Você veio à casa do Senhor, adorar o Senhor da casa. Você veio entregar toda a sua vida como oferta, como dedicação ao Senhor. E claro, a nossa vida, ela é em si uma oferta ao Senhor e tudo que a compõe. Dito isso, faz parte também a nossa vida financeira. Então, você tem o privilégio agora, diante do Senhor e na igreja do Senhor, honrá-lo com seus dízimos e com as suas ofertas. E através deles, nós poderemos não só administrar as causas internas, mas também expandir o reino, abençoar outros bairros, por exemplo, na cidade, abençoar pessoas que ministram a palavra do Senhor e que pela palavra dedicam suas vidas. Então agora você tem oportunidade, de exemplo de Malaquias 7, trazer todos os dízimos à casa do Senhor e fazer prova de Deus. Não que Deus tenha que nos provar algo, não que Deus tenha que mostrar algo além do que Ele já mostrou, mas na bondade, na benevolência dEle, Ele assim o faz. Então você pode fazer isso através do Pix, do QR Code, em frente à sua cadeira. Você pode fazer isso no gasofilácio, você pode fazer isso em transferência, você pode fazer isso da forma que o Senhor colocar no seu coração, na quantidade que o Senhor colocar no seu coração, partindo sempre do princípio da fidelidade. Então, adoremos ao Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Estou
mas você já me mostrou que não. E a cada passo que eu dou é sempre uma nova história. Eu abro mão de tudo que eu sei. Eu abro mão de tudo, também daquilo que eu não sei. É tudo para ti, tudo para ti. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. É tudo para ti, tudo para ti. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Se for preciso eu chorarei de novo, se for preciso eu sangrarei de novo. Conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso eu renunciarei de novo, eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo, você vai vivendo em mim. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Aleluia, tudo é para ti, Senhor. Aleluia. Nesse momento vamos passar a palavra do Senhor com a irmã Regivane. Graça e paz mais uma vez, queridos. Amém. Você é muito bem-vindo na casa do Senhor. Você é muito bem-vindo e a sua presença, sem dúvida, faz diferença para você diante de Deus. Então, que assim Deus o conserve. Recompensa do discipulado. É isso que nós falaremos hoje e, com a permissão de Deus, na próxima semana. E eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Tito. Tito, capítulo 1, do 5 ao 9. Tito fica logo após as cartas de Paulo a Timóteo. Tito, capítulo 1, do 5 ao 9. Tito, capítulo 1, 5 ao 9. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé, e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino
e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Oremos ao Senhor. Pai bendito, essa é a tua palavra, é a tua noiva, é a tua igreja, é o teu povo. Nós nos alegramos juntos pela tua presença em nós. Nós nos alegramos pelas tuas misericórdias, pelos teus ensinamentos, pela sabedoria em Cristo Jesus. E pedimos reforço espiritual sobre nós, para que sejamos modelados segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Cumpre em nós, Senhor, toda a tua vontade e estabelece, Senhor, no teu povo o que há no teu coração. Que o Senhor mesmo obtenha a recompensa de uma vida discipular ao lado de Cristo. Fica conosco, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Certa vez um missionário, ele questionou um notável convertido. E ele perguntou a essa pessoa, que antes era um ímpio, antes era uma pessoa de uma conduta péssima. E ele questionou esse homem, o que foi que mais o influenciou, o que foi que mais trouxe sobre ele a decisão de se tornar seguidor de Jesus. E aquele então convertido, ele faz uma pausa, procura as palavras, começa a pensar, e ele fala de si. Ele disse, olhe, esses olhos que você está vendo agora, esses olhos já viram muitos males, essas mãos já provocaram muitos danos. Essas mãos já praticaram inúmeras ações pecaminosas e violentas. A minha mente no passado, ela estava constantemente fazendo planos maliciosos. E então aquele homem faz uma pausa mais prolongada, e ele começa a falar. Mas, quando meus amigos, que anteriormente eram ladrões, e eles deixaram o roubo, eles eram mentirosos e passaram a falar a verdade. Eles eram homens cruéis, homens duros, e então se tornaram bondosos. Eu percebi que havia algo de inestimável em Cristo Jesus. E eu não encontrei isso em nenhum outro lugar. E eu não encontrei isso nem no ambiente do próprio templo. Mas eu encontrei isso na transformação daquelas vidas. Queridos, há algo que acontece quando nós somos encontrados por Jesus. Nós recebemos de Jesus a salvação. E essa salvação inaugura em nossas vidas um novo tempo. Essa salvação inaugura em nossas vidas novos capítulos, que trarão agora mais e mais da mensagem de Jesus, transformando a nossa vida, transformando o nosso cotidiano e nos tornando discípulos dele, nos tornando semelhantes a ele. Ou seja, é uma recompensa que se desdobra em outras aqui ainda. E é aqui que nós vivemos esse início da salvação. É aqui que a nossa história de salvação começa. É nesse novo tempo que nós obtemos então uma recompensa dessa salvação, dessa mensagem que Jesus nos trouxe e nos traz todos os dias, a cada dia, a mensagem de salvação. E essa recompensa é a nossa própria vida transformada à medida que essa mensagem, ela obtém mais de nós mesmos. Então, nesse processo, Deus usa a sua própria palavra, e a sua palavra vai nos lapidando, a sua palavra vai trabalhando em nosso coração, mas Ele usa também essa mesma palavra por meio de pessoas que encarnaram em sua conduta, encarnaram em sua vida essa palavra. Ou seja, esse processo de discipulado, o Senhor usa para benefício mútuo do povo dele. É um processo de discipulado. No processo de discipulado, o Senhor, Ele nos ensina através das vidas. E aqui no contexto da carta de Paulo a Tito, nós estamos no 1º século depois de Cristo, e o cristianismo está se espalhando rapidamente pelo Império Romano. Após ser libertado de sua prisão em Roma, Paulo, ele saiu com Tito para a ilha de Creta, na Grécia. E lá ele trabalhou por um tempo, lá ele ficou por um tempo, mas depois seguiu viagem e deixou o jovem Tito agora naquela ilha. Mas a ilha de Creta era uma ilha pagã, com uma cultura totalmente pagã, com uma confusão religiosa, de banditismo, de violência, de imoralidade. Era uma cultura muito, muito confusa. Sobre essa mesma cultura, um conterrâneo, um natural da ilha de Creta falou, o filósofo
O filósofo e poeta Epimênides, ele falou sobre os cretenses, que eles eram mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso você encontra na própria carta de Tito, na boca de Paulo, falando sobre esse filósofo Epimênides. A esse desafio, então, Tito é enviado. Tito é deixado na ilha de Creta para continuar aquele trabalho que Paulo havia iniciado, completando a obra e, para isso, nomeando presbíteros, ou seja, líderes locais que estariam administrando, gerenciando, coordenando, supervisionando aqueles trabalhos, aquelas igrejas. Esses mesmos presbíteros também são chamados de bispos, e as duas palavras dizem a mesma coisa. E quem era Tito? Tito era um gentil que tinha se convertido ao cristianismo, se tornou cristão e acompanhou Paulo em seu trabalho missionário, como colaborador, como cooperador. E ele tem um papel fundamental também no ministério de Paulo. Ele, por exemplo, ajudou Paulo na cidade de Coríntio. E lá ele conseguiu o mesmo reconhecimento pela dedicação que o próprio apóstolo tinha. E de Paulo ele é chamado de discípulo, ele é chamado de colaborador, ele é chamado de companheiro, e o próprio Paulo o chama de verdadeiro filho na fé. E agora Paulo escreve a Tito para levá-lo a mais ensinamentos, a mais instruções, encorajando aquele jovem presbítero, pastor e bispo, encorajando a sua liderança e instruindo na organização da igreja, na formação daqueles novos espaços a Deus. É uma carta que também ela aborda questões sobre disciplina, sobre ensino, sobre supervisão pastoral. Uma carta curta, são 3 capítulos apenas, mas trata sobre a importância de ter nas igrejas uma liderança sólida, uma liderança local firmada, com a manutenção da fé e da moral, apesar dos desafios culturais. E nós podemos pensar que em muitos aspectos, nossa realidade hoje não é diferente da realidade da ilha de Creta há séculos atrás. Nós vivemos muitos desafios religiosos, culturais, sociais, a exemplo da própria cidade na qual Tito estava sendo desafiado. Portanto, Paulo é chamado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para lhes ensinar a verdade sobre como viver uma vida de devoção. E Paulo faz isso agora através da vida de Tito e envia esse discípulo para dar sequência àquele trabalho iniciado em Creta, firmando uma liderança local. Então Paulo ensina a Tito. Tito é chamado a cuidar de outros, cuidar de homens, cuidar de mulheres, cuidar de jovens, cuidar de pais, e esses também repassarem esses ensinos em seus locais de experiência, em seus locais de vivência. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que Paulo, ele iniciou um processo de discipulado, que permitiu que Tito fosse enviado como líder local para aquela cidade e para formar uma liderança local, e essas pessoas também se responsabilizariam para formarem outros tantos, alcançando assim um alargamento dos ensinos de Deus para aquelas pessoas. Então, a vida daquelas pessoas estavam sendo modeladas. E qual seria, então, a recompensa que elas teriam? Qual seria a recompensa de cada processo de discipulado? Qual seria o retorno desse processo? Queridos, eu parto do princípio que o maior retorno que eu e você podemos ter de uma vida que se submete a um processo de discipulado é a nossa própria vida transformada. Nós temos inúmeros benefícios, mas se há um que se destaca, é a nossa própria vida sendo transformada à medida que a palavra de Deus, já fazendo morada em outra vida, agora é enxertada em nós. Veja, a Bíblia não diz quem foi Tito antes da conversão, mas nós temos respostas sobre Tito após a conversão, e uma resposta tal que fez com que Paulo enviasse, debaixo da orientação de Deus, a um novo espaço geográfico para ali também gerar outros filhos na fé. Então é um processo contínuo que fez com que essa palavra de salvação nos alcançasse. E hoje nós também temos o privilégio de pessoas enxertando a palavra viva de Deus em nós, fazendo com que a nossa vida seja transformada, e transformados podemos então ministrar as outras vidas. Então, qual é a maior recompensa que eu e você podemos ter de um processo de discipulado? A nossa própria vida transformada.
A nossa própria vida mudada. E em quais dimensões eu e você devemos nos atentar, se quisermos os ensinamentos, não apenas de Paulo, mas do próprio Jesus, para termos então essa recompensa do discipulado. Paulo fala a Tito como deveriam ser os presbíteros, os bispos, os pastores, os supervisores daquelas comunidades, ou seja, os líderes locais, como eles deveriam se comportar. Les Brown, ele é um palestrante norte-americano, e ele diz o seguinte: almeje a lua, se falhar, ao menos estará entre as estrelas. De repente você pode pensar, mas eu não dirijo uma igreja, eu não sou pastor, eu não sou pastora, eu não cuido de outras vidas. O que essa palavra tem para me dizer? E o que essa palavra tem a ver comigo? Querido irmão, ainda que você não dirija uma igreja local, ou não vá dirigir uma igreja local nos planos de Deus para você, independente disso, você dirige a sua própria vida, você dirige a sua família, você dirige outros relacionamentos, você está cercado por pessoas, e é exemplo do que aconteceu de Paulo para Tito, de Tito para uma liderança local, e dessa liderança local para outros. Eu e você podemos também pegar os princípios dos ensinamentos de Paulo a esses líderes locais, para aplicarmos na nossa vida. E é exemplo da frase desse palestrante: mire a lua, no máximo, se você errar, pelo menos você está entre as estrelas. Então, sem dúvida alguma, será um benefício para nós aprendermos os princípios e assim aplicarmos para termos a vida que Deus quer que tenhamos aqui na terra. Então, como deve ser uma vida para que essa vida se torne a própria recompensa do discipulado? Algumas áreas são importantes, nós estaremos conversando hoje e, com a permissão de Deus, como falamos, na próxima semana. E a cada palavra, a cada área específica, eu peço que você examine a si mesmo, como nós fazemos no culto de ensino e ceia. Então, examine o homem a si mesmo, aproveite a oportunidade, examine a si mesmo, a partir dos princípios que Paulo traz para Tito, assim então repassar a liderança local. E o primeiro ponto está no versículo 6. A primeira área que esse líder ele precisava ter bem firmada, bem estabelecida, era a área familiar. No versículo 6, a palavra de Paulo a Tito é: olha, Tito, o presbítero, ele deve ter uma vida irrepreensível. Ele deve ser marido de uma só mulher. E seus filhos, ele devem partilhar de sua fé. E não podem ser devassos. E não podem ser rebeldes. Amados, a vida aqui na igreja, como comunidade local, ela começa na sua casa. Ela começa na sua família. Aqui é uma extensão do que acontece no seu lar. Aqui é uma extensão da sua casa. Aqui é um reflexo do seu lar. E aqui pode ser um reflexo positivo ou pode ser um reflexo negativo. É do micro ao macro. O micro é a sua família e o macro é a igreja. Mas se esse micro ele não estiver bem estabelecido, bem firmado, bem solidificado, o macro sofrerá. Então, porque muitas vezes nós temos problemas na igreja. Não é a igreja que tem problemas, são as pessoas que têm problema. E onde é que as pessoas têm problemas? Nas famílias, nas casas, nos relacionamentos mais íntimos, nos relacionamentos mais próximos. Porque onde há mais atrito, há mais fogo. Então, geralmente, nós temos problemas. E o que Paulo está dizendo, Tito, esse homem que vai liderar essa igreja local, ele tem que ter uma vida irrepreensível. Ele tem que ter uma vida irrepreensível. Uma palavra semelhante Paulo deu a Timóteo, também um outro jovem pastor, que passou por um processo de discipulado com Paulo, aparentemente mais chegado que Tito, mas ainda assim recebeu instruções claras, exatamente como Tito recebeu. E a Timóteo, ele escreve na primeira carta, capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte: se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Veja como ele chama a atenção a cuidarmos das nossas casas, a cuidarmos dos nossos lares, porque será um reflexo onde estivermos. E como a igreja é um lugar de comunidade, é um lugar de convivência, é um lugar de troca de experiência, se as nossas casas elas não forem bem cuidadas, por tabela, as nossas igrejas também não serão. Se na casa eu não consigo lidar bem com as pessoas, na igreja eu também não conseguirei lidar. Por quê? Porque sou eu
eu lá em casa e sou eu aqui na igreja. A mesma pessoa que está em casa é a mesma pessoa que está na igreja. E em algum momento, esse em casa será revelado na igreja. Em algum momento, em algum grau, em algum relacionamento, eu trarei essa pessoa para cá. Então é importante essa visão de Paulo de uma vida irrepreensível. Guarde isso, foque na lua, porque no mínimo você acerta as estrelas. Então, ainda que você não tenha uma liderança local dada por Deus, mas sem dúvida alguma você tem um lar para firmar. Você tem uma família para constituir. E, se ainda não tem, claro que você vem de origem e possivelmente terá a sua própria família no futuro. E para uma e para outra situação, o que a palavra nos orienta é uma vida irrepreensível. E o que é uma vida irrepreensível? É uma vida não condenável quando examinada. É uma vida acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. E mais uma vez, vale mirar distante. Vale mirar longe. Porque se eu apenas coloco uma linha mediana, uma linha medíocre no sentido de médio da palavra, eu não me estimulo a melhorar, eu não me estimulo a avançar. Então, quando Paulo diz, tenha uma vida irrepreensível, esse precisa ser um alvo, uma vida que não se deixa condenar, não dá motivos para condenação, uma vida acima de qualquer suspeita. E aqui vale um adendo para esse marido. Esse marido, ele precisa ser de uma só mulher. Ele precisa ser fiel. Ou seja, ele precisa ter uma vida pura, uma vida correta. Porque essa vida correta com a sua esposa, ele estará honrando o casamento e ele manterá a própria união com essa esposa, livre de qualquer interferência. É uma relação baseada na transparência, é uma relação baseada na pureza, é uma relação saudável, é uma relação feliz e que assim proporciona tempo livre para esse casal, para essa relação conjugal prosperar e ao invés de estar cuidando dos próprios problemas, poder auxiliar outros. Então aquele líder local, ele precisava ter uma vida irrepreensível na sua família, até porque ele precisaria de tempo para cuidar do rebanho, para cuidar de outras pessoas. E se ele já estivesse embaraçado com os próprios problemas, inclusive conjugais, ele não teria nem fôlego para conseguir lidar com os problemas alheios. Então é importante que ele mantivesse a sua vida pura por várias razões, porque é um princípio bíblico, a moralidade sexual, a moralidade nos relacionamentos. Isso é um princípio bíblico de Deus para nós e que se estende logicamente, ao casamento. E nesse casamento, diante de uma pessoa que tem pessoas debaixo de si, coordenando, e pessoas que caminham com ela, pessoas que são discipuladas por ela, pessoas que são lideradas, esse é um princípio que mais vale e mais bem vale. Esse casamento, então, ele precisa partir de princípios, que nós não vamos destrinchar aqui, mas algumas dicas rápidas você poderia pensar sobre o fortalecimento da comunicação, sobre o fortalecimento da atenção, sobre as correções necessárias que é preciso parar e refazer, os investimentos que são necessários ao outro assim o fazerem, a proteção cercando esse casamento. E se você quiser aprender mais sobre vida conjugal, todas as terças você assiste a live do pastor de 22 horas pelo Instagram e aí você vai aprender muito sobre casamento e sobre criação de filhos. Mas de um modo geral, é preciso uma intencionalidade para que essa vida de fidelidade ela permaneça. Casar um dia, uma festa, isso é fácil. A manutenção é que é o desafio. E é na manutenção que o Senhor nos chama também a uma vida irrepreensível. Ah, isso vale só para o homem, porque Paulo está falando para o marido. Não, mulher, é com você também. Então se posicione em uma vida irrepreensível, porque o que vale para o homem também vale para a mulher de Deus. E a vida irrepreensível que Deus quer para o homem é a vida irrepreensível que Deus quer também para a mulher dele. Então, esse casal vivendo dentro dessa proteção da fidelidade, claro que eles serão um exemplo para outros casais. E amados irmãos, vamos combinar, nós somos carentes de referências. Nós somos carentes de referências positivas. Nós temos muitas referências negativas, mas referências positivas nós somos carentes. Tanto é
há tanto uma carência que quando algum se destaca por fazer o que é certo, o que é correto, parece que ele fez algo extraordinário. Parece que ele fez algo miraculoso. Quando não, ele só fez o que era para ser feito. Mas nós estamos vivendo um tempo tão caótico em questões morais, em questões espirituais, que quando alguém se destaca pelo certo, ele quase que precisa de um prêmio, porque ele fez algo que nenhum outro faria, ou nenhum outro está fazendo. Ele passa a ser uma exceção à regra, quando deveria ser a regra ter uma vida correta, uma vida irrepreensível, uma vida de bem. Infelizmente, isso traz a nossa reflexão, o quanto estamos carentes, o quanto somos carentes de referências positivas, inclusive dentro dos relacionamentos, inclusive de casais. É mais comum você ouvir um cônjuge reclamar do outro, um cônjuge falar das brigas que houve em casa, um cônjuge falar dos problemas, do que um cônjuge falar de algo positivo e trazer essa positividade em prática, em exemplo, para outros casais que estão começando. Então, muitas das influências dos jovens casais, quando eles ouvem os mais velhos, eu não vou casar. Por quê? Porque eu ouço tantas coisas ruins, eu ouço tantas experiências ruins, que é melhor eu não casar. Eu já ouvi tanta desgraça que é melhor eu ficar solteiro. E isso a gente perpetua uma cultura ruim. Por quê? Porque casamento, sim, é plano de Deus dentro da proteção que Ele próprio deu, que é a fidelidade. Então, os dois cônjuges, trabalharão pelo bem, pelo melhor dessa família. E aí, esses cônjuges, eles agora têm uma responsabilidade. Qual? A criação dos filhos. E como devem ser esses filhos? Como devem ser essas pessoas que estão agora sendo formadas? Paulo também dá uma orientação a Tito. Paulo também fala sobre isso. E o interessante, queridos, eu quero chamar a sua atenção, é que no decorrer dessa leitura de Paulo, nessa fala de Paulo a Tito, você percebe que ele trata da vida. Isso que nós estamos falando, sobre a recompensa do discipulado ser a própria vida, Paulo trata da vida. Paulo não fala sobre conhecimento teológico, sobre estudos profundos. Não que isso não seja importante, isso é importante. E se você puder aprofundar, se você puder estudar tudo que você puder, estude. Agora, não adianta estudar tudo, saber de tudo, se o caráter não acompanhar, se a vida não acompanhar, se uma irrepreensibilidade na vida não for ao lado do estudo, ao lado do conhecimento. Então é preciso eu e você termos noção do que o Senhor quer. E o Senhor quer transformar a nossa vida. E a nossa vida é transformada pela palavra dEle. E quando é transformada pela palavra dEle, todo o restante acontece. Todo o mais vem junto. Então, exemplo, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele não teve uma formação teológica de faculdade, de seminário. Claro, ele era um autodidata, ele tinha uma biblioteca formada por mais de 12 mil livros, ele era um conhecedor voraz da palavra, e não só um conhecedor, mas um interessado em conhecer, mas ele procurou, ele buscou saber aquilo que ele deveria saber. E não só isso, mas ele deixou que a palavra o transformasse como filho de Deus, como homem e como todos os papéis que ele cumpriu na sociedade. Então eu e você precisamos também saber que é uma responsabilidade nossa, que não tem a ver com o que nós sabemos em conhecimento, em termos intelectuais, mas tem a ver com aquilo que o Senhor deseja, que a minha vida aconteça. E isso parte de uma vida irrepreensível. E voltando então, como devem ser esses filhos, há um repasse de fé, há uma intenção em perpetuar aquilo que nós já recebemos. Então o marido, a esposa, os cônjuges, eles são desafiados a levarem aquilo que eles receberam para os seus próprios filhos. Então os presbíteros, os bispos, os pastores, os líderes locais, eles teriam que ter uma família formada diante da base do Senhor, na fé do Senhor, diante da vontade do Senhor. Esses filhos, eles deveriam receber essa fé, e essa fé ela é intergeracional. E isso nos chama a atenção, a nossa responsabilidade de também transportarmos essa mesma fé que nós compartilhamos para os nossos filhos. É muito interessante e é muito bom todo o trabalho que a igreja faz em termos de investimento em nossas crianças, e louvado seja Deus por isso. E mais virão, e mais crescerá. Mas você não pode delegar
delegar a fé dos seus filhos, a formação da fé dos seus filhos às tias, aos tios da salinha. Você não pode delegar a formação da fé dos seus filhos às 3 palavrinhas. Você não pode colocar uma música no celular e esperar que essa música eduque o seu filho na fé. Você não pode esperar que a escola eduque o seu filho. Você não pode esperar que uma sociedade com conceitos tão controversos eduque o seu filho na fé e traga e fomente ao seu coração aquilo que Deus quer a partir dele e na vida dele. Então, um dos principais pontos que eu entendo pela palavra que Deus trouxe para o casamento é formar desse casamento uma semente de piedosos. E uma semente de piedosos tem a ver com filhos que receberam dos pais não só o DNA, não só uma carga genética, mas recebem dos seus pais diariamente, constantemente, e apesar de todo o cansaço desses pais, mas eles conseguem instruir esses filhos no caminho em que devem andar, para que quando forem velhos, esses filhos não desviem da fé. E se em algum momento isso acontecer, a palavra de Deus está plantada no seu coração e o Espírito Santo pode trazer à tona aquele investimento que pai, que mãe fizeram na vida da criança. Então o seu trabalho, pai, o seu trabalho, mãe, não é salvar o seu filho, mas o seu dever diante de Deus e na responsabilidade que você recebeu, que é educar uma criança que não é sua, é emprestada do Senhor, e assim como você é responsável pela vida do seu cônjuge mutuamente, vocês dois juntos são responsáveis para solidificarem a fé dessa criança, desse adolescente e desse jovem, até ele ter a própria capacidade de decidir e assim fazer uma escolha por Cristo Jesus. Então é seu papel levar ao coração, fomentar na alma dele o amor, o desejo pela palavra do Senhor, e não só pela palavra do Senhor, mas pelo Deus da palavra. Então converse, ensine, sentado, andando, dormindo, acordando, em todo o tempo, fale o que Deus quer. E não só fale, mas sobretudo viva a palavra de Deus, para que essa criança tenha um espelho em casa, para que essa criança olhe e diga: eu quero ter um relacionamento como meu pai tem com Deus. Eu quero ter um relacionamento com Deus, como minha mãe tem com Deus. Eu quero ouvir Deus falar, como meus pais ouvem Deus falar. Eu quero ter relacionamentos saudáveis, como os meus pais têm relacionamentos saudáveis, não só com Deus, mas com os filhos de Deus. Então os seus filhos vão olhar para você, os seus filhos vão falar sobre você, seja de bom ou seja de ruim. Os seus filhos vão exemplificar na própria vida o que você é. E não estranhe. Porque exatamente nós também fizemos isso com os nossos pais. Você pode até não querer, você pode até duvidar, mas você tem muito mais dos seus pais do que você gostaria de ter de repente. Por quê? Porque é natural. A convivência traz a troca. E a troca traz isso, de um para o outro, de outro para um. Porque isso faz parte dos relacionamentos. Então, se você não quer que o seu filho, de repente, repita um erro que você teve, ou não tenha uma oportunidade que você teve de viver uma experiência com o Senhor, faça diferente. Como? Ensinando. E não se canse de ensinar. E eu sei que às vezes ensinar é cansativo mesmo. Ensinar, repetir, falar, corrigir, disciplinar é cansativo, é exaustivo. A Angélica que o diga como professora. E as professoras e os professores de plantão que também o digam. É exaustivo. Mas, ou é isso, ou nós não veremos os frutos do penoso trabalho. Ou é isso, ou nós não colheremos os resultados daquilo que o Senhor também já fez em nossa vida, daquilo que o Senhor também já provocou em nossa vida. Porque se nós achamos cansativo estarmos ensinando, estarmos trazendo para outros, com certeza Deus também, que não se cansa, mas com algum grau de certeza, investiu muito em nossas vidas, para que assim pudéssemos ter uma bagagem de repasse para outros, a começar na sua casa, a começar com as suas crianças, a começar com os seus filhos. Por quê? Porque Deus confiou eles a você. Deus confiou eles a você. Deus confiou eles a você. Então, De Ângeles e Eliel foram confiados a Carla e De Ângeles. Eles são responsabilidades dele diretamente. O Senhor confiou a eles. Maria é responsabilidade direta de Angélica e de Luedson. Deus confiou essa criança a eles. E assim Deus faz conosco. As nossas crianças são responsabilidades. E como esses filhos então devem ser? A palavra fala
que esses filhos, eles não devem ter nem fama de devassos, nem fama de rebeldes, nem fama de devassos, nem fama de rebeldes. A palavra fala sobre Timóteo. Timóteo, ele recebeu a fé de sua mãe Eunice e de sua vó Lóide. E essa fé, então, ela fez perpetuar sobre Timóteo a sua própria conduta. E Timóteo também foi um jovem pastor e teve essa fé repassada, não só por Paulo, pela figura de Paulo como apóstolo, como um pai na fé, como discipulador, mas pela sua própria família. E Timóteo foi um jovem modesto, foi um jovem que realmente se manteve nos caminhos do Senhor. E a palavra então diz que esses filhos, eles não podem ser nem devassos, nem rebeldes. A fama é uma ideia que pode ser real ou pode ser infundada, mas ainda que infundada, dificilmente se fala sem algum motivo. Um provérbio fala que se alguém falou, ou é, ou foi, ou será. Não sei se alguém já ouviu essa expressão. Quando alguém falou, ou é, ou foi, ou será. Porque, de fato, há algum fundamento, há alguma raiz. E qual é o chamado para esses filhos? O chamado para esses filhos e para todo cristão é fugir, é se abster até da aparência do mal. Não é só do mal em si, é até da aparência do mal. Aquilo que pode deixar o dito pelo não dito. Aquilo que pode dar a entender que eu fiz algo indevido, algo contrário. E muitas vezes nós nos preocupamos com o mal em si, devemos nos preocupar com o mal em si, mas a palavra também diz que eu e você precisamos evitar qualquer aparência de malignidade, estarmos afastados de todo tipo de malignidade. E aí a palavra diz que esses filhos, eles não podem ter nem fama de devassos nem rebeldes. Devassos são aqueles dissolutos, são aqueles libertinos, são aqueles que desperdiçam a vida espiritual devido a comportamentos excessivos e às consequências terríveis que esses comportamentos trazem. E os rebeldes são os desobedientes, os insubmissos, aqueles que não aceitam se submeterem ao senhorio de Cristo e se recusam aos planos de Deus, se recusam a um alinhamento aos planos de Deus. Ou seja, tudo que os pais não querem para os filhos. Nenhum pai quer um filho devasso. Nenhum pai quer um filho desalinhado, desajustado aos planos de Deus. Por isso que esses pais intensificam as orações. Por isso que esses pais aumentam as intervenções. Por isso que esses pais fazem plantões extras em conversas. E para esses pais, vale realmente formar essa consciência de que eles não estão apenas formando crianças ou formando adolescentes. Não. Eu costumo pensar que nós, pais e mães, nós estamos formando os futuros maridos, as futuras esposas, os futuros pais e as futuras mães que terão as suas próprias famílias. Então, De Ângeles e Carla, por exemplo, não estão formando apenas 2 crianças, estão formando os homens que terão as suas próprias famílias amanhã. Eles estão formando maridos, estão formando pais. Então, quando eles olham para essas crianças que ainda são hoje, mas se eles vislumbrarem como eles precisam ser, o investimento que eles farão hoje. As correções, elas acontecerão hoje para evitar essa fuga para a devassidão e evitar essa fuga para a rebeldia. Por quê? Porque o plano é que eles funcionem lá na frente. O plano é que eles deem certo lá na frente. E esse plano começa agora, com o investimento agora, com as correções agora, com o ensino agora, com as intervenções feitas na educação dessas crianças, na fé, inclusive. E o chamado de Paulo também aos Efésios, em 6:4, é: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. A indisciplina, queridos, ela pode ser causa de irritação e de prejuízo para o seu filho. A indisciplina pode ser causa de irritação e de prejuízo para o seu filho no futuro. Hoje nós temos uma cultura de sermos muito amigos dos nossos filhos. E o que há de errado com isso? Nada. Desde que essa amizade não prejudique a autoridade que Deus nos deu dentro dos nossos lares.
Não tem nada de errado em ser amigo. Seja amigo, faça carinho, sente, converse, ria, faça programação junto. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário. Agora, na hora da correção, também seja à altura do que Deus pretende que você seja. Na hora da disciplina, na hora da instrução, na hora de usar o que Deus já colocou sobre a sua vida, use. Use, porque se você não usar, o mundo não usará e será uma vida que será desperdiçada, porque não entendeu o parâmetro da palavra do Senhor. Então não espere que o mundo corrija, não espere que a escola corrija, não espere que outros corrijam. É um trabalho seu, pai. É um trabalho seu, mãe. Recentemente, nem tanto assim, mas certa vez eu ouvi uma filha e ela falava o seguinte, de como gostaria de que os seus pais tivessem sido mais rígidos com ela na adolescência. De como gostaria que os seus pais tivessem corrigido mais, tivessem sido menos permissivos, tivessem fechado a porta muitas vezes para ela não sair de casa. Porque ela entendeu que aqueles sims, tantos sims muitas vezes, foram prejudiciais para ela. Por quê? Porque ela não tinha maturidade para saber o que era bom ou ruim. Então, quem tinha autoridade? Pai e mãe, que não exerceram a altura. Ou acharam que não poderiam exercer a altura. E nós crescemos, queridos. Nós avançamos. E as nossas qualidades ou as nossas debilidades também nos acompanham. Então, quanto mais cedo eu talhar, quanto mais cedo eu modelar, quanto mais cedo eu discipular aqueles que Deus me confiou, bem maior será o futuro para eles. Então, não liberar geral, não permitir tudo em todo o tempo, não criar uma cultura, um ambiente onde tudo vale. O mundo pode até ter essa cultura, mas dentro da sua casa precisa ser a cultura do céu. E a cultura do céu não é uma cultura de permissividade, não é uma cultura de liberalidade, não. A cultura do céu é uma cultura de disciplina. Fazei tudo com ordem e decência. O nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus de disciplina. O nosso Deus é um Deus que nos corrige. Portanto, Ele também espera que você cuide de sua família, corrigindo e assim mantendo a sua vida irrepreensível no cuidado mútuo, no cuidado com o cônjuge e no cuidado com os filhos. E cada um se tornando, então, responsável pelos outros. Essa é uma primeira análise diária que eu e você devemos ter na nossa vida de discípulo, tendo como a vida a própria recompensa. E que mais? Segundo ponto, na igreja. Veja no versículo 7, a parte A do versículo. A palavra de Paulo a Tito é ainda sobre as escolhas dos líderes locais. E agora ele usa o termo bispo, que significa a mesma coisa. Bispo no original se trata daquele que supervisiona, aquele que tem os olhos sobre. Então o bispo, ele administra a casa de Deus e, portanto, também deve ter uma vida irrepreensível. A figura do bispo é essa mesmo, é de um supervisor, é de um governante, é especialmente usado para essa função que era exercida por um ancião, chamado também de presbítero. Literalmente, a palavra quer dizer ficar de olho. E em seu rebanho, por exemplo, ficar de olho na igreja, ficar de olho nas pessoas, não para vigiar simplesmente, mas para fornecer cuidado, para fornecer uma proteção personalizada. Então, o foco do bispo é cuidar das vidas, é cuidar dos outros. E, para tanto, uma vida irrepreensível também é necessária. Uma vida irrepreensível para cuidar da família biológica, mas uma vida irrepreensível agora para cuidar da família espiritual, da família de Deus. Os mesmos princípios que valem para a família, agora eles se expandem para a igreja. Então, começa na família, lembra, micro, e agora esse bispo, ele já vai cuidar da igreja, tendo a mesma vida irrepreensível, porque essa vida servirá de exemplo para outros que ainda não estão tão firmes ou que precisam avançar também na vida com Deus. Então, esse bispo, ele é chamado a administrar, e esse administrar é uma gerência de mordomo, é um guardião. Geralmente, à época do contexto, era um liberto, ou seja, um ex-escravo, alguém que ganhou a liberdade e não mais é
escravo, mas agora ele recebeu o posto de mordomo. Agora ele se tornou um administrador. E nós também somos administradores do Senhor. Fomos libertos do pecado, recebemos uma nova posição diante de Deus e agora nós temos responsabilidades. E a nossa responsabilidade passa em cuidar das coisas que Deus exige, não apenas sob responsabilidade, mas sob o compromisso. Não apenas por um peso ou por uma imposição de Deus, mas por voluntariamente entendermos que isso interessa a Deus. E o que interessa a Deus? O povo dele. O que interessa a Deus? As vidas que são deles, as pessoas que são dele, aquelas que estão ao nosso redor. Não é apenas um CNPJ, não é apenas uma instituição, mas o lugar onde Deus escolheu para partilhar de si por meio das pessoas. E vale mais uma vez a reflexão do pensamento. Embora não estejamos como líderes muitas vezes, mas o fato de você viver em uma comunidade faz com que você também precise lidar com essas mesmas vidas, precise lidar com outras vidas que pertencem a Deus. E se alguém que está responsável pelas vidas não se preocupa com a própria vida, como essa pessoa cuidará das coisas do Senhor? Como essa pessoa cuidará do povo do Senhor, se ele não consegue lidar nem com as próprias necessidades? E aqui os deveres eclesiásticos, então, eles se submetem aos deveres antes com o Senhor. O que vem antes de tudo, querido irmão, querida irmã, é a nossa vida de devoção ao Senhor. Se a nossa vida de devoção ao Senhor ela estiver plena, estiver acontecendo, os deveres eclesiásticos, os deveres familiares, os deveres sociais, os deveres profissionais, eles fluirão a partir do lugar da nossa experiência com Deus. Eles acontecerão a partir daquilo que nós recebemos na nossa solitude com Deus, na nossa vida com Deus. Mas se nós não temos uma vida com Deus, fica difícil manter uma vida irrepreensível para cuidarmos do que Deus se interessa, ou seja, para cuidarmos de outras vidas. A casa é de Deus. O povo é de Deus. Então, nossa responsabilidade reside não apenas no ponto natural, mas, sobretudo, no nosso compromisso com Deus. Recentemente, eu ouvi uma pessoa falar assim, olha, eu faço isso por qualquer pessoa. Era um ato de generosidade, um ato de bondade, e essa pessoa dizia, olha, eu faço isso por qualquer pessoa, ajudo quem for, porque eu faço isso no reino. Eu faço isso para o reino. Então, não é porque era A, B, C, D. Não tem a ver com a cara. Não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com a consciência dela de que faz parte de um reino e que dentro desse reino há pessoas que ele pode ajudar. Que ela pode ajudar. Então, percebe como a consciência muda, como a mentalidade avança, porque não é a minha escolha, mas é Deus quer, eu faço. Deus mandou, eu obedeço. Não tem a ver com os meus critérios pessoais. Porque se os nossos critérios, eles são muito seletivos. Então, geralmente, eu gosto de poucos. Eu me relaciono com alguns. Com aqueles que são mais chegados, mais íntimos. E a maioria, alguns eu desgosto, outros eu odeio. E nós vamos criando distanciamento. Mas Deus, na cultura do reino, Ele nos manda a ajuntamentos. Ele nos ordena a nos ajuntarmos. É assim que nós vivemos em rebanho. Ovelha vive em rebanho, lobo geralmente solitário. Mas a ovelha, ela vive unida, ela vive junto com outros. Então é nossa responsabilidade também expandir a nossa visão. Sair do local para o global. Sair desse micro para o macro. Sair do pequeno para o grande. Expandir as tendas, alargar as tendas. É a nossa responsabilidade não pensar apenas na nossa localidade. Não é apenas a Cibes que interessa. Interessa para o Senhor porque Deus levantou essa igreja e louvado seja Ele por isso. E glória a Ele por isso. Mas a Cibes é um braço, é um ramo do reino. A Cibes é uma instituição que faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é maior do que a Cibes. A igreja de Deus é maior do que a Cibes. A família de Deus é maior do que a Cibes. E a nossa mentalidade, ela precisa
precisa avançar nesse sentido, ela precisa progredir nesse sentido. Então, se tem uma casa de Deus em outro endereço, em qualquer outro endereço, que fala, que prega a verdade, que é bíblica, que fala e prega o nome de Deus, de Jesus, o Espírito Santo, e que tem os princípios bíblicos como norteadores de sua prática, lá também é o nosso povo, lá também é um endereço nosso. Aquelas pessoas são nossas pessoas, aquele povo é o nosso povo, porque o Deus deles é o nosso Deus. Então a nossa cultura agora ela é expandida do ponto de vista também espiritual. Nós conseguimos entender que o povo de Deus é povo de Deus onde quer que seja povo. Ou seja, se forem pessoas que estão dentro da legalidade bíblica, são pessoas que também são abençoadas por Deus e que precisam da nossa oração, por exemplo, que precisam da nossa presença, por exemplo. Não tem a ver com placa A, com placa B, tem a ver com o reino crescendo, com o reino se expandindo, com o reino avançando. E dessas pessoas nós fomos chamados a cuidarmos, dessas pessoas nós fomos chamados a amarmos, nós fomos chamados a orarmos, nós fomos chamados a ajudarmos. São nossos irmãos. Isso acontece quando nós entendemos que a igreja não é nossa igreja, que a igreja não é nossa, que a igreja é de Deus. Porque quando ela é nossa, eu cuido quando eu quero, eu cuido como eu quero, eu cuido se eu quiser. Se eu não quiser, eu não cuido. Se eu não estiver afim, eu não cuido. Se eu não estiver bem, eu não cuido. Se eu não estiver interessado, eu não cuido. Se eu não estiver comprometido, eu não cuido. Eu apenas participo. E participar, você já sabe, é mais fácil do que se comprometer. Participar, eu participo e vou para casa sem nenhum compromisso. Eu não me incluo na vida daquelas pessoas e não permito que aquelas pessoas se incluam na minha vida. Isso é uma simples participação. Então, por exemplo, você assiste a uma palestra do seu trabalho, de qualquer outra localidade, você apenas participou, mas você não teve o comprometimento de colocar uma cadeira, de limpar o chão, de servir a alguém. E isso é um outro nível, é o nível do comprometimento. Então, muitas vezes, nós participamos da igreja do Senhor, mas não somos comprometidos com a igreja do Senhor. Por quê? Porque um compromisso me exigirá um outro nível de relacionamento. E um nível de relacionamento que muitas vezes eu não quero me submeter. Por quê? Porque me exigirá de mim, exigirá da minha vida, do meu tempo, dos meus recursos, da minha mente, das minhas emoções, daquilo que o Senhor já colocou sobre mim. Mas se o Senhor colocou sobre mim, Ele colocou sobre mim para abençoar o povo dEle. Se o Senhor me dispôs, Ele dispôs para o povo dEle. Não foi apenas para o meu prazer, não foi apenas para a minha alegria, mas porque a partir disso Ele tinha um plano. Então, quando Deus o coloca dentro de uma comunidade local, Ele coloca para que você abençoe essa comunidade local através de um comprometimento. E esse comprometimento gere relacionamentos fortes de pessoas cuidando de pessoas que serão alimentadas mutuamente, reciprocamente, e assim o reino é abastecido. O reino é sustentado. E o plano de Deus é maravilhoso, porque Deus poderia fazer isso sozinho. Ele não precisaria de mim e de você, mas Ele nos trouxe à existência, nos capacitou e nos deu esse privilégio de convivermos uns com os outros e de cuidarmos uns dos outros a partir do que Ele mesmo já nos forneceu. Então nós cuidamos da nossa casa, mas nós cuidamos também da família espiritual que o Senhor nos deu. Porque desse serviço nós também prestaremos conta a Ele. Estamos em uma aliança e essa aliança ela é a base de um compromisso. Essa aliança ela é a base de um compromisso e o compromisso é estabelecido a partir dessa aliança. Então nós temos a dimensão do que estamos fazendo e onde estamos inseridos. E para fazermos isso, precisamos de uma vida irrepreensível. Veja, alguns falam que quando uma pessoa, por exemplo, ela assume um grande cargo em uma multinacional, ela precisa de um extenso currículo. E geralmente essa pessoa, para chegar em um estágio tão avançado, ela teve um histórico à altura, ela teve experiências, ela teve instruções, e agora ela está capacitada do ponto de vista intelectual. Ela foi admitida pelo currículo, mas as estatísticas já provam que as pessoas, elas são sim admitidas pelos currículos, mas elas são
demitidas pela vida emocional, pelo desequilíbrio emocional. Então, elas têm um alto QI, um alto conhecimento, mas elas não têm nenhum equilíbrio sobre seus sentimentos e emoções, e por isso elas são demitidas. Se isso já é grave do ponto de vista humano, do ponto de vista empresarial, de relações profissionais, muito mais é sermos demitidos, entre aspas, pelas nossas condutas erradas, pelo nosso caráter reprovado. Então, se as pessoas elas são demitidas dentro das empresas por suas questões emocionais, nós que estamos cuidando de um reino eterno, do reino que é de Deus, precisamos ter uma conduta irrepreensível, porque estamos cuidando daquilo que interessa ao Senhor. Não é apenas uma empresa que uma hora ou outra pode falir, que uma hora ou outra pode fechar, a depender de uma crise econômica, de uma crise política, de uma crise social. Mas nós estamos falando do reino de Deus, que é perene, que é eterno e que tem o plano maior de salvar vidas. E nós estamos inseridos, fomos recebidos nesse reino, vivemos nesse reino já inaugurado. Ainda não. Uma parte ainda não chegou, mas já temos uma parte conosco e nós já fomos colocados nesse reino. Então precisamos ter uma vida à altura desse reino. E eu entendo, queridos irmãos, que enquanto estivermos aqui, o pecado está à nossa cola, o pecado está ao nosso redor, mas cabe a mim e a você, a exemplo da palavra de Deus para Caim, vigiarmos esse pecado que bate à porta, tentando nos atrair, tentando nos seduzir. Então é minha responsabilidade, é sua responsabilidade vigiar a nossa conduta para termos uma vida irrepreensível, segundo o que Deus quer. E eu não posso fazer isso no seu lugar. O máximo que nós podemos fazer é conversarmos, compartilharmos princípios bíblicos. Mas, nesse processo, eu preciso assumir a minha responsabilidade dentro desse processo discipular, para que a minha vida seja dada a mim mesma como com recompensa. E não só a mim, mas para os que convivem comigo e para o povo de Deus. Então, é sua responsabilidade, a sua vida, se você quiser que a sua vida ela seja uma recompensa do próprio discipulado. Nós não podemos ser reprovados pelo nosso caráter. Precisamos ter uma conduta com os de dentro, com os que são do povo de Deus, para sermos, de fato, a semelhança do Pai. E sermos a semelhança do Pai, transferirmos essa semelhança para aqueles que convivem conosco. Há pessoas, sim, que nos olham lá fora, queridos, mas há pessoas dentro que precisam olhar para nós. Há pessoas dentro que estão esperando, ávidas, por encontrarem aqui o que não encontraram lá fora. Então, quando as pessoas, geralmente, elas entram na igreja, elas esperam encontrar, claro que em um grau exagerado, elas esperam encontrar o céu aqui. E nós sabemos que elas não encontrarão pessoas perfeitas, sem erros, sem mancha alguma. Nós estamos no processo de santificação. Mas não é porque ainda não atingimos os 100% que vamos permitir abaixo da média. Vamos permitir estarmos abaixo daquilo que o Senhor espera de nós. E eu parto do princípio que se Deus diz que é para termos uma vida irrepreensível, é porque nós podemos ter uma vida irrepreensível à altura daquilo que Ele mesmo, pela presença do Espírito Santo e debaixo da graça dEle, já nos conferiu. Caso contrário, Ele seria injusto em nos pedir algo. Caso contrário, Ele seria mau em nos falar algo parecido ou semelhante. Mas quando o Senhor diz, tenha uma vida irrepreensível, Ele já por trás, já nos capacita a termos o que Ele deseja. Então podemos descansar o nosso coração, repousarmos a nossa alma e entendermos que o Senhor quer, então se o Senhor quer, é o que daremos. E precisamos parar de dar desculpas a partir da nossa humanidade, inclusive. Não é porque somos humanos que precisamos ter uma vida sempre de erro. Não é porque somos ainda aqui imperfeitos, caminhando no caminho da perfeição, que precisamos sempre usar o ponto da humanidade para trazermos sobre nós uma consciência de que não podemos avançar, de que não podemos ir além. Se o que a palavra nos chama é irmos além, é avançarmos, é termos uma conduta irrepreensível. Porque há pessoas que precisam, aqui, na igreja do Senhor. Não só na Cibes, mas no reino. Nós vivemos em uma cidade pequena, em uma cidade de pequeno porte. E é comum conhecermos uns aos outros. É comum sabermos uns dos outros. Então, muitas vezes, você não vê, mas você é visto. Muitas vezes, você não sabe que outros sabem, mas outros sabem de você. É comum, faz parte da nossa comunidade.
Então, às vezes, eu penso que eu não sou conhecido, que ninguém sabe quem eu sou. Mas erra para tu ver. Pisa na bola para tu ver. Faz algo ruim para tu ver. Não é nossa responsabilidade, queridos, a salvação das pessoas no aspecto da decisão e da execução. Porque isso, claro, você sabe, nós sabemos que é apenas Deus que concretiza no coração do homem. Mas no aspecto da confirmação, de viver a salvação para que outros entendam a manifestação da glória de Deus e assim também o glorifiquem, sim, é nossa responsabilidade. Então eu tenho responsabilidade com a sua vida. Eu tenho responsabilidade com a vida de Angélica. Eu tenho responsabilidade com a vida de Perpétua. Eu tenho responsabilidade com a vida de Carla, com a vida de Sofia, com a vida de cada irmão e irmã. Por quê? Porque nós vivemos em comunidade. E precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos proteger uns aos outros. Inclusive na nossa vida irrepreensível. Então a minha vida irrepreensível protege você. A sua vida irrepreensível me protege. Porque nós formamos, assim, uma comunidade de pessoas que entendem a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus, ele repreende os mestres da lei, ele repreende os fariseus, ele fala que aqueles homens, eles ocupavam lugares de intérpretes da lei, eles eram oficiais, estavam ocupando o lugar dos oficiais da lei de Moisés, mas ele dá uma dica ao povo, ele diz, olha, façam tudo o que eles dizem, pratiquem tudo o que eles dizem, obedeçam a tudo o que eles falam, mas não repitam o que eles fazem. Eles falam o que é certo, mas fazem o que é ruim. O que eles dizem está correto, mas eles fazem do contrário. Eles fazem o contrário, eles desobedecem à lei. Então façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aí, no versículo 33 de Mateus 23, ele chama aqueles homens de serpentes, de raça de víboras. E faz uma pergunta, como escaparão do julgamento do inferno? Parece uma palavra dura, mas é uma palavra necessária, para que não caiamos nos erros dos fariseus e mestres da lei. Ou seja, falarmos e não vivermos. Estarmos presentes e não cuidarmos. Participarmos e não nos comprometermos. Nós somos chamados a cuidarmos uns dos outros dentro da igreja do Senhor. E dentro da igreja do Senhor, nós temos a oportunidade tanto de viver, quanto de incentivar outros ao estilo de vida irrepreensível. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui. E na próxima semana, com a graça do nosso Pai Eterno, nós continuaremos falando sobre a recompensa do discipulado. Lembrando aos queridos irmãos que a nossa programação, ela continua durante essa semana. Amanhã, quinta-feira, nós teremos as nossas células acontecendo em vários endereços. Você é convidado a estar em uma dessas células, participando, se integrando, se engajando, se comprometendo com a igreja do Senhor, sendo fortalecido, sendo abençoado e sendo também um canal de bênção, um canal de ministração daquilo que o Senhor quer para tantos outros. Então, se comprometa com uma das células e diga, Senhor, eu vou junto, Senhor, eu estou aqui junto, Senhor, porque é o teu povo e assim também se torna o meu povo. Sábado, de 19h30, você é convidado ao culto de ensino e ceia. Uma vez por mês nós temos esse culto e é uma bênção. Você não pode perder de ser ministrado também pela celebração da ceia do Senhor. E para os líderes, um pouco mais cedo, às 18h30, nós teremos a nossa reunião de liderança. Aqueles que estão em fase de batismo, se preparando na reta final para serem batizados, domingo, 9h da manhã, teremos aulão aqui também na igreja, fazendo a concretização dessa segunda parte do curso de batismo. Você não pode deixar de vir, é necessário para a sua formação essa conclusão com essas aulas que são ministradas pelo nosso pastor Ailton. E domingo, nossos 2 cultos de celebração, às 17h e às 19h30, aqui também na sede, e fora as programações que nós temos em cada uma das nossas missões, Missão Barriguda, Missão Alto, Missão Divino, Missão Planalto, Missão Monte Alegre, muita missão. Vá orando pelas próximas que virão também e que o Senhor assim nos abençoe. Vamos ficar de pé
vamos orar ao Senhor. Você cumprimenta os nossos visitantes. Nós temos um irmão que está conosco, ele esteve conosco, o irmão Marcelo, é isso, exatamente, nosso irmão Marcelo, ele está conosco, esteve conosco na semana passada, e está também esta semana, seja muito bem-vindo. Mais alguém? Os demais são de casa. Vamos orar ao Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Deus, nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te bendizer, porque somente Tu és digno e somente Tu és Deus. Essa casa é Tua, esse povo é Teu, são Teus filhos, são nossos irmãos. E nós queremos te bendizer, que o Senhor seja louvado sobre cada vida. Leva, Senhor, os Teus filhos a viver uma vida irrepreensível na Tua presença, a partir do testemunho do Senhor em suas vidas. E que eles sejam alimentados, Senhor, pelo desejo de irem além, de viverem mais e mais das experiências com o Senhor. Não apenas, Senhor, por uma questão de ter mais, de poder mais, mas de oferecer mais a Ti. Senhor, libera no coração de cada filho e filha um desejo santo de Te agradar, um desejo permanente, Senhor, de viver uma relação única contigo, uma relação exclusiva com o Senhor. Pai, que o Teu povo Te ame, Senhor, de todo o coração, alma, força e entendimento, que o Teu povo, Senhor, devote a Ti uma vida, Pai, inteira no Teu altar. Deus, em nome de Jesus, livra-nos dos perigos, Senhor. Livra-nos dos perigos, Senhor, da morte vinda pelo pecado. Livra-nos, Senhor, do perigo do mundo, Senhor, dos ataques do inferno. Senhor, em nome de Jesus, estabelece sobre nós, Pai, a santidade, Pai, como um princípio maior. Enche, Senhor, o Teu povo de alegria e de ânimo na obediência a Ti mesmo. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, queridos irmãos.